E aí, galerinha, beleza? Vou resolver uma questão bem famosa aqui hoje, tá? O campo elétrico gerado por um fio com densidade de carga constante, tá? O fio, ou se você prefere, o segmento de reta, ele está pintado aqui de vermelho, tá? O comprimento dele na questão é 2L. Então percebam que aqui, ó, em relação à origem, eu tenho mais L, para lá menos L, ou seja, o comprimento é 2L. A questão que a gente quer que a gente calcule o campo elétrico nesse ponto P, que é exatamente o meio, tá? Um ponto bem no meio do fio, tá? Afastado por uma distância que eu vou chamar de Z, já que esse eixo aqui é o eixo Z. Tudo bem? Essa é uma questão, como eu disse, muito famosa, tem em todos os livros de física. Como eu estou me guiando pelo Griffiths, eu coloquei aqui que é o exemplo 2.1, cujo resultado, inclusive, vai ser usado para resolver uma outra questão daqui a pouco, o campo elétrico de uma espira quadrada. Esse resultado vai ser usado lá, tudo bem? Mas antes de eu começar, deixa eu pedir, como sempre, para vocês aquela forcinha, uma mão lava a outra, né? Dá uma curtida, compartilha, assina o canal, ativa o sininho, para que esse projeto cresça cada vez mais para ajudar todo mundo, inclusive você que está aí assistindo. Então vamos lá, galera. Eu tenho um fio pintado de vermelho, tá? O comprimento dele é 2L. Muita gente tem a ideia de, pô, se é 2L, o cara quer chamar esse ponto aqui de 0 e a outra ponta de 2L. Dá para fazer, mas depois que você faz muito esse tipo de questão, você acaba chegando a essa ideia que é melhor botar a origem bem no meio, o zero bem aqui no meio. Então, para um lado eu tenho L, para o outro lado eu teria L negativo, né? No eixo X, por isso que eu botei menos L. Dá no mesmo, tá, pessoal? O comprimento continua sendo 2L. É só um jeito mais legal de organizar. Tudo bem, o que mais? Cara, eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto P, ok? Pô, eu peguei um pedacinho, pessoal, infinitesimal do fio. Uma parte muito pequena do fio, um dq, que eu pintei de roxo aqui, ó. Um pedacinho infinitesimal do fio. Vamos supor que a carga desse fio seja positiva, tá? Então, esse pedacinho infinitesimal, ele geraria um campo infinitesimal saindo dele, né? Supondo que a carga é positiva, no ponto P. Eu chamei esse campo de DE. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês percebam é que do outro lado do fio, na mesma distância da origem, existe um outro pedacinho de fio, um outro pedacinho de carga, um outro dq, que também gera um campo elétrico para lá, um DE, que tem exatamente o mesmo módulo desse DE. Então isso é muito importante, pessoal, muito, muito importante. Eu vou representar esse aqui, ok? Esse aqui, ó, tá aqui o vetor. Esse vetor ele tem uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. É muito importante que vocês percebam que a componente do eixo X gerada por esse dq, o campo dele está para cá, né? Seria para cá. Será anulada pela componente do eixo X gerado por esse outro dq. Ó, o campo desse dq está para lá, a componente no eixo X dele estaria para lá. Então essa componente X anularia essa. E turma, isso vai acontecer em todos os pontos. Todo ponto que eu pegue do fio de um lado tem um simétrico do outro. E a componente desses campos no eixo X, elas se anularão. No eixo Z não, elas vão se somar, tá? Essa daqui no eixo Z seria para cima,
essa outra aqui também seria para cima, então vai dar uma soma. Mas no eixo X eu não preciso me preocupar. Tudo bem, o que mais que eu queria chamar a atenção de vocês? Pô, pegando da origem para cá, esse pedaço todo é L. O outro é menos L, né? Então dá um comprimento total de 2L. Ok, mas o que mais? A posição, pessoal, desse pedacinho aqui, por exemplo, do fio que eu pintei para vocês, desse daqui é X. Cada pedacinho do fio que eu pegue vai ter uma posição, X. Então, por exemplo, aqui para a direita, esse X poderia variar de 0 até, no máximo, mais L, que é a ponta do fio. O que mais? Vamos lá. A distância do pedacinho de Q até o ponto P, onde eu quero calcular, eu vou chamar de R, tá? Em módulo é R. Então, nesse caso aqui, sendo ponto simétrico, também é R. O que mais? Queria que vocês observassem esse ângulo θ aqui. O θ é o ângulo entre a distância R e o eixo vertical, o eixo Z. Pessoas, se esse ângulo é θ, esse aqui também é θ, né? São os famosos opostos pelo vértice. E aí, um momento muito importante. Olha para cá de novo, para o DE. Pessoal, eu já expliquei que a componente X para mim não vai ser importante, porque essa daqui vai ser anulada por um outro vetor gerado no sentido oposto. O que me interessa no final das contas é a componente Z. Olha para aquele desenho, pessoal, pensa um pouquinho aí antes de eu responder. A componente desse vetor no eixo Z é seno ou é cosseno? A resposta é cosseno, porque é uma componente adjacente ao ângulo. Quando é adjacente ao ângulo, é cosseno. Você pega o vetor e multiplica pelo cosseno do ângulo. Então, não tenho dúvida, o cosseno vai ser importante na solução dessa questão. Eu fui logo ali na figura, percebam que tem um triângulo retângulo aqui, e já escrevi quem seria o cosseno desse ângulo. Cosseno, cateto adjacente, ou cateto adjacente é essa medida aqui, ó. Essa medida no eixo Z, a distância do ponto P até o fio, vou chamar de Z. Z sobre a hipotenusa, que é R. Ah, professor, e se eu precisasse do seno? Seno de θ, cateto oposto, essa medida aqui eu já falei que eu vou chamar de X, sobre a hipotenusa, que é R. Pessoal, daqui a pouco eu vou fazer isso. A hipotenusa eu tiro por Pitágoras, né? O valor de R seria a raiz quadrada desse cateto aqui ao quadrado X, mais esse cateto ao quadrado aqui, que é o Z. Então a figura está toda explicada. Vamos começar as contas. Olha para cá. Olha para cá. O DE, pela fórmula, né, pela lei de Coulomb, é 1 sobre 4πε0, pedaço infinitesimal da carga que você está usando, o dq, dividido pela distância ao quadrado dessa carga até o ponto onde você está calculando, que é o R. Eu já tinha explicado, R ao quadrado. Como aqui eu estou usando a notação vetorial, eu escrevi aqui o valor e coloquei o quê? Na direção de R. Tudo bem? Então aqui eu tenho o R chapéu, o versor R. Dependendo do livro que você usa, isso aqui pode ser escrito diferente, né? Pode ser o I, vetorzinho I, vetor unitário I. Ou, se você prefere, versor I. Ok? Ok. Beleza. Então está aqui o DE. Mas eu já expliquei que o que interessa, no final das contas, é a componente de DE no eixo Z. Então eu vim aqui e escrevi, ó, o DEZ. 1 sobre 4πε0, só repetir. E aí vem um momento importante, tá, pessoal? Um momento muito importante.
é costume, eu vou fazer isso em várias questões a partir de agora, vou substituir o dq por lambda dx. Vamos tentar entender isso daqui, ó. Botei a cola aqui em cima. A questão diz que esse fio tem densidade de cargas constante. Legal. Pô, a densidade de carga é a carga dividida pelo comprimento do fio. Galera, para não misturar as coisas aqui, tá? Eu botei esse L aqui diferente desse. Porque o comprimento do fio é 2Lzão. Mas para deixar uma coisa mais genérica, eu usei um L diferente, tá? A carga dividida por esse Lzinho aqui pelo comprimento total do fio. Pô, posso até botar aqui, ó, esse Lzinho aqui, esse Lzinho seria 2L, ok? Mas eu preferi deixar de forma genérica desse jeito, tá? Legal, vamos em frente, vamos em frente. Pô, eu posso dizer então que a densidade de carga, se eu pegar um pedaço muito pequeno do fio, seria um dq, um pedaço infinitesimal da carga do fio, dividido por um pedaço infinitesimal do comprimento do fio, que eu estou chamando aqui de dx. Então percebam ó, que dq é lambda vezes dx. Pessoal, a gente vai fazer isso toda hora, em todas as questões. Vocês vão acabar se acostumando, não tenho dúvida. Eu fiz com calma, né? A gente está no início aqui da matéria, então fiz com bastante tranquilidade. Legal. Como eu estou pegando a componente z, ela seria isso daqui vezes o cosseno de θ, já expliquei, tá? Vezes o cosseno de θ. Se eu estou pegando a componente z, então eu vou usar agora o vetor unitário z chapéu. Eu estou fazendo o cálculo na direção z, não mais na direção r. Legal. Então, eu poderia dizer que o dEz é igual a 1 sobre 4πε0, já expliquei isso daqui, lambda dx sobre r ao quadrado. Esse azul é basicamente a fórmula, né? Tudo bem, peguei o cosseno de θ. Cosseno de θ já estava escrito ali, ó. Z sobre r na direção z. Ok? Legal. Vamos em frente. Pessoal, eu vim aqui agora nessa linha e vou começar a calcular o campo elétrico resultante. Pô, eu escrevi aqui o dEz, ou seja, a componente do dE, desse campo infinitesimal na direção z, ou seja, gerada por um pedaço infinitesimal do fio. Mas eu quero a resposta completa, do fio inteiro, tá? Para descobrir a resposta completa do fio inteiro, primeiro de tudo, eu vou pegar esse resultado aqui e vou multiplicar por 2. Ô, professor, por que por 2? Porque tudo que acontece aqui desse lado, acontece desse lado, pessoal. Então eu estava escrevendo, por exemplo, qual era a componente do campo gerado por essa carga aqui na direção z. Mas na mesma distância do outro lado existe uma outra carga que faz a mesma coisa. Então, para acelerar o processo, eu posso multiplicar por 2 aquele meu resultado ali. Tá explicado? Então, ó, o campo total resultante é multiplicado por 2, tá? Da integral de todos os dEzs. Como assim? Quando eu coloco integral, eu estou somando o resultado de cada pedacinho. Pá. Então, eu vou calcular a soma de todos esses pedaços aqui, ó. Por exemplo, do lado esquerdo. Só do lado esquerdo. Para não ter que fazer o direito, basta multiplicar por 2. Uma coisa importante, tá, pessoal? Integral significa somatório, né? Quando eu faço a integral, eu estou somando, como eu disse, o resultado de cada pedaço. Eu só queria que vocês pensassem um pouquinho, tá? Quais são os limites dessa integral? Essa integral vai de quanto até quanto? Para ficar mais fácil, pensa do lado direito, por exemplo. Para ficar mais fácil. Eu tenho que pegar só metade do fio. Percebam que a escolha da origem como sendo o meio é ótima, né? Porque se eu estou pegando só metade, eu posso colocar que vai de 0 até L. Na hora que eu vou fazer a conta, eu vou colocar de 0 a L. Tudo bem? Legal. Pô,
Eu vou começar a escrever agora em módulo, tá, pessoal? Então eu peguei aqui o campo elétrico resultante, coloquei, ó, módulo do campo elétrico resultante. Para não precisar mais ficar usando esse tipo de notação aqui, ó, tá? Me concentrar só na conta mesmo. 2 vezes, já expliquei, a integral do d é z. Pô, vamos lá, hein? O d é z tá ali. 1 sobre 4πε0, beleza. Lambda z, eu apenas organizei, ó. Esse z que estava aqui eu juntei com lambda, apenas organizei. E aí vem um momento muito importante, cuidado para não se perder. Pessoal, r ao quadrado vezes r vai dar r ao cubo. Só que quem é r? R é essa hipotenusa aqui. E eu já tinha dito antes que essa hipotenusa é a raiz quadrada desse cateto ao quadrado, z, mais esse cateto ao quadrado, x. Então, muita calma nessa hora. Vai dar r ao quadrado. R ao cubo, né? R ao quadrado vezes r vai dar r ao cubo. Tá aqui o cubo. Qual o valor de r? Por Pitágoras. Raiz quadrada de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? Pausa, revisão rápida de matemática básica. Eu tenho raiz quadrada de um número qualquer ao cubo. Pessoal, raiz quadrada pode ser escrito como um expoente 1 sobre 2. Escrever a elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa de escrever raiz quadrada, a mesma coisa. Então foi aqui, ó, a elevado a 1 sobre 2 ao cubo. Pessoal, nesse tipo de situação aqui, eu posso multiplicar os expoentes, né? Então eu posso escrever isso daqui, ó, raiz quadrada de a ao cubo, como sendo a elevado a 3 meios, ó, 3 vezes 1 meio. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ao invés de a, é z ao quadrado mais x ao quadrado. Mas fazendo a mesma coisa, vai ficar aqui, ó, isso elevado a 3 meios, da mesma forma que ficou ali. Tudo bem? Pô, esse lambda é a densidade do fio, é uma constante. Eu posso tirar da integral. Ele apareceu aqui, ó, 2 lambda. 1 sobre 4πε0 é uma constante. Vou tirar da integral também. Pô, para quem ainda não está muito acostumado com essa matéria, às vezes o cara quer simplificar aqui, né? Mas, turma, isso aqui é uma constante que depende do meio. Então, é normal nessa matéria que a gente sempre deixe 4πε0. A gente não mexe nisso aqui. Então, percebam que eu não vou simplificar, tá? Eu deixei aqui bem separadinho, ó. 1 sobre 4πε0. Trouxe o lambda aqui para fora. 2 lambda. Sobrou o z aqui, ó, z dx, ok? E essa coisa meiga aqui, z ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios. Aqui a gente tem um outro momento importante, tá? Muito importante. Quando o cara está sabendo bem essa matéria, pô, professor, não estou sabendo bem ainda. Tá no início, né? Daqui a 3, 4 questões você vai estar dando show nisso daí. Porque é sempre igual, você vai pegar a manha. Então, quando o cara já está desenrolado, quando ele olha para isso daqui, para esse tipo de integral, ele já sabe como ele vai resolver. Ele está vendo aqui uma constante. Ah, professor, Z é uma constante? É. Porque para qualquer ponto que eu pegue isso daqui, aqui desse fio, a distância do fio para o ponto P não muda. É uma constante. Ah, então vamos tirar logo da integral? Não está fácil de tirar da integral, porque tem z aqui dentro, ó. E eu não consigo tirar isso daí fácil. Então, eu vou fazer alguma coisa que a gente chama de substituição trigonométrica. Eu vou começar a explicar agora, e se você já der uma voada, pausa esse vídeo e assiste o próximo vídeo dessa playlist. No próximo vídeo dessa playlist, eu vou dar uma geral rápida sobre substituição trigonométrica para vocês lembrarem, ok? Era muito importante que quando eu olhasse para cá eu visse, pô, tem uma constante aqui sobre constante ao quadrado mais x ao quadrado dentro de uma raiz. Porque aquele sobre 2 é a raiz quadrada, eu acabei de explicar, né?
Então, o cara que já está afiado, quando ele olha para isso, ele fala, pô, vou ter que usar uma substituição trigonométrica. Olha para cá, eu deixei a cola para vocês ali. Turma, esse tipo de situação, k ao quadrado mais x ao quadrado dentro de uma raiz, como eu disse, se voar, vê o próximo vídeo. Alguém descobriu pra gente uma maneira fácil de resolver. A maneira fácil de resolver é substituir x por z tangente de θ. Então, aonde tem x aqui, eu vou colocar z tangente de θ, ok? Eu vou fazer essa substituição aqui, ó. Só que tem uma bronquinha. Qual, professor? Beleza. Onde tem x, eu vou botar z tangente de θ, mas aqui tem um dx, a derivada de x. Tudo bem, então eu tenho aqui a relação que eu vou usar. Eu vou ter que derivar isso daqui para conseguir o dx e descobrir o que eu vou colocar no lugar do dx. Tá? Então, derivada de x, dx. Pô, quanto é que dá a derivada disso daqui? Z é uma constante, então tira ele da sua conta da derivada. Basta você pensar aqui, ó, qual é a derivada de tangente de θ? Pessoal, a derivada de tangente de θ é secante ao quadrado de θ de θ. Caraca, eu nem lembrava disso. Também não se preocupa, toda a questão vai aparecer direto. Você podia não lembrar agora, que está no início. Mas daqui a pouco você vai lembrar e não vai mais esquecer. Fica tranquilão. Então, onde tinha dx, eu vou botar z secante ao quadrado de θ de θ. Onde tem dx, melhor dizendo, e onde tem x eu boto isso. Ok? Vamos com calma, vou repetir tudo, tá? Para não ficar colocando isso aqui toda hora, pessoal, eu a partir de agora vou colocar só o E. A partir desse momento, só o E representa o módulo do campo elétrico resultante, ok? Ó, só o E. Tudo bem, então repetir aqui 1 sobre 4πε0, repetir aqui 2 lambda, legal, repetir aqui o Z, e agora sim, onde tinha dx, eu botei isso daqui, ó, que foi a continha que eu mostrei lá embaixo. Sobre z ao quadrado, não mexi, mais onde tinha x, eu coloquei o que eu escrevi ali, ó, x ao quadrado. X é isso aqui tudo, ó, ao quadrado. Ok? Beleza? Vamos em frente. Pessoal, começou a ficar muito aloprado, né? Então, para facilitar a nossa vida, eu vou chamar, ó, tudo isso aqui de K. No final eu vou ter que voltar. Só para não ficar repetindo isso aqui toda hora, eu vou chamar de K. Botei de verde ali, ó, K. Ok, vamos lá, acompanha comigo. Z vezes Z vai dar Z ao quadrado. Pô, é uma constante, eu posso tirar da integral. Z ao quadrado. E com essa mexida que eu dei, eu vou conseguir tirar esse Z aqui de baixo também. Muita calma, se não entender, dá uma pausa no vídeo, escreve no papel e faz as contas direitinho, tá? Eu tenho Z ao quadrado aqui, e aqui eu tenho Z ao quadrado também. Ó. Posso colocar esse Z em evidência. Pessoal, tudo isso está dentro de uma raiz quadrada, então raiz quadrada de Z ao quadrado vai sair da raiz. Só que está elevada ao cubo, ó. Então vai dar Z ao cubo, tá aqui, ó, Z ao cubo. Como é uma constante, eu tirei da integral e coloquei lá fora. Então ficou Z ao quadrado aqui em cima, posso cancelar, vai ficar só um Z lá embaixo. Ok? Beleza? Acompanha comigo. Como eu tirei o Z aqui, ficou 1, mais, como eu tirei o Z, ficou só a tangente de θ ao quadrado. Aqui, ó. 1 mais tangente ao quadrado de θ. Tudo isso elevado a 3 meios. Aqui eu só repeti, seno ao quadrado de θ de θ. Ok, beleza, legal. Galera, mais um pouquinho de trigonometria. De novo, não fica se assustando. Caraca, eu não lembrava disso, eu não lembrava. Porque como é repetitivo, daqui a pouco você está fazendo tudo automaticamente. Você vai perceber nas outras questões as mesmas ideias repetindo. 1 mais tangente ao quadrado de θ é a mesma coisa de secante ao quadrado. Acompanhe de novo a conta com calma. Isso aqui vai dar secante ao quadrado, só que está dentro da raiz quadrada. A raiz quadrada de secante ao quadrado vai dar secante, né?
Só que tudo isso está elevado ao cubo. Secante ao cubo de θ. Percebam que a conta que eu fiz aqui agora para secante é exatamente igual à conta que eu tinha feito para o z, que deu z ao cubo. De novo, eu posso simplificar. Secante ao quadrado lá em cima, vai sobrar só secante de θ lá embaixo. Ok? Acompanha comigo. Então, estou repetindo aqui, ó, k sobre z, integral de 1 sobre secante de θ dθ. Mais um pouquinho de trigonometria. Secante de θ é 1 sobre o cosseno. A secante é o inverso do cosseno. Como aqui está o inverso da secante, pessoal, se eu inverter a secante, vai dar o inverso disso aqui, vai dar cosseno. Então essa continha toda aqui, ó, vai dar cosseno. Então acompanha comigo, ó. K sobre z, repetir, integral, o resultado aqui vai dar integral de cosseno de θ dθ. Como eu estou chegando aqui no finalzinho, já coloquei os extremos da minha integral. Eu vou integrar de 0, que é a origem, até L, que é a extremidade. Pessoal, integral de cosseno, essa é fácil, integral de cosseno dá seno. Voltei com o meu K, tá? Para finalizar a questão, 1 sobre 4 π epsilon 0 2 lambda, 1 sobre 4 π epsilon 0 2 lambda. Esse z, eu só fiz repetir aqui, acabei de dizer que a integral do cosseno deu seno. Legal. Turma, no vídeo, quem for assistir, da substituição trigonométrica, eu vou explicar, pô, faz a substituição, só que no final você vai ter que voltar. Percebam, eu tenho que, esses limites aqui são para os valores de x, né? Os valores de x podem variar de 0 até L. Ah, professor, mas não está aparecendo x aqui, está aparecendo seno. Não tem problema. Você vai ter que voltar, vai ter que aparecer x aqui. E tá fácil, pessoal, porque olha só, seno de θ, eu já tinha dito desde o início aí na figura, cateto oposto sobre a hipotenusa é x sobre r. Lembrando, esse r é a hipotenusa, por Pitágoras é a raiz quadrada de um cateto ao quadrado x, mais o outro cateto ao quadrado y. Então, no final, quando eu conseguir resolver a integral, eu consigo voltar para escrever em função de x. Seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. Raiz quadrada de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então o x apareceu. Reapareceu. Apareceu em cima e apareceu embaixo. E agora sim eu posso substituir os valores, tá? Como eu estou sem espaço, vou explicar aqui, vou dar uma pausa rápida e vou substituir lá, tá? Acompanha comigo, pessoal. Quando for zero, não precisa nem fazer, né? Porque se x for zero, ó, zero aqui, vai zerar tudo. Essa parte não vou nem escrever então. No final das contas, o que eu vou substituir é o valor L, aonde tem x. Então, onde tem x aqui eu vou botar L, onde tem x ali eu vou botar L e vai ser a minha resposta final, tá certo? Eu vou dar uma pausa no vídeo para não ficar escrevendo na frente de vocês e vou voltar com a minha resposta final ali, ok? Bem rapidinho. Vamos lá, galera. Substituir o L, ficou desse jeito. Se você quiser, na resposta final, escrever no formato vetorial, então você bota aqui, ó, vetor campo elétrico, pega o módulo que você calculou e bota na direção Z. Tudo bem? Você bota lá o Z chapéu. Lembrando, dependendo do livro, não é Z chapéu, seria K, setinha K, ok? Então tá aqui meu resultado. A questão, ela vai além. Ela faz algo que é muito legal, pessoal. Vamos supor que essa questão caísse na sua prova. Você sozinho pode corrigi-la. Será que eu fiz certo? Será que eu dei uma bobeira qualquer?
Olha só, você faz o seguinte, você pega o resultado que você calculou e aplica essa condição aqui, ó. Pega o seu resultado e vê o que acontece se a distância para o fio fosse muito maior que o comprimento dele. Vamos supor que o ponto P aqui desse desenho estivesse infinitamente distante do fio. Vamos ver o que acontece? Pega o nosso resultado, vou usar só o módulo, tá? 1 sobre 4πε0. Estou repetindo tudo que está lá embaixo, ó. 2 lambda sobre z, vezes L, raiz quadrada, e aqui está o grande momento, de z ao quadrado mais L ao quadrado. Pessoal, eu tenho uma soma aqui de um número que é infinitamente maior do que o outro. Pô, se eu somo um número gigante ao quadrado com outro, esse outro aqui vai ser irrelevante nessa soma. Essa soma, então, aqui vai dar z ao quadrado. Pô, só que está aqui raiz quadrada de z ao quadrado. O raiz quadrada de z ao quadrado vai dar z. E z vezes esse z vai dar z ao quadrado. Pô, será que a gente acertou a conta? Vamos lá. Presta atenção, galera. Percebam que isso aqui é a carga, é o valor da carga. Olha aqui, percebam que a única parte que eu não apaguei do quadro foi essa. A carga é a densidade de carga vezes o comprimento do fio. Só que lembra, né? Nessa questão, o comprimento do fio é 2L. Ou seja, o valor da carga é lambda vezes 2Lzão. Então, ó, isso aqui é a carga. Então, se você olhar com cuidado para isso daqui, ficaria campo elétrico 1 sobre 4πε0 da carga sobre a distância ao quadrado. No caso dessa questão, z é a distância do ponto P para quem gera o campo elétrico. Pessoal, percebam que isso é a fórmula original onde a questão começou, né? Lembrando que isso aqui é a distância ao quadrado, constante do meio, carga sobre distância ao quadrado. Ou seja, se o ponto está infinitamente distante, é como se o fio fosse uma carga pontual. Então a fórmula acaba virando a fórmula do campo elétrico de uma carga pontual. Situação diferente agora. Ele manda você verificar a fórmula, o que aconteceria com ela, se o comprimento do fio tendesse a infinito. O fio fosse infinitamente grande. Peguei a mesma coisa, só que agora é o contrário, né? Esse número aqui vai ser infinitamente grande, ainda está elevado ao quadrado. Esse aqui vai ser irrelevante nessa soma. Então essa soma aqui vai dar o próprio L ao quadrado. Está aqui, ó. Raiz quadrada de L ao quadrado vai dar L, vai acabar cancelando com esse L de cima. Então, está aqui minha resposta. Se o fio for infinitamente grande, o campo elétrico daria uma constante que depende do meio, vezes 2 lambda sobre a distância. Esse resultado aqui é muito importante, muito importante, porque lá no futuro, no final do seu livro, qualquer que seja ele que você estude, a gente vai estudar o campo magnético de um fio infinitamente longo. E a gente vai fazer uma analogia com essa fórmula aqui, ó. Então, é um resultado que mais cedo ou mais tarde você vai acabar voltando aqui para relembrá-lo. Ok? Questãozinha bem legal. Se vocês querem que a gente grave mais vídeos aí de todos os assuntos de física do ensino superior, pô, deixa aquela curtida, compartilha com os amigos, se inscreva no canal para ajudar o nosso projeto a crescer. É bom para a gente e é bom para você que também está assistindo o vídeo, ok? Até a próxima. Beijo no gordo.